Salve, salve galera! Professor Valster aqui para mais um vídeo de resolução de exercícios de concursos, mais uma questão envolvendo geometria espacial. É uma questão bastante interessante que fala de um assunto, né, sobre lados, né, valores proporcionais, tá? Fica até o final do vídeo que eu tenho certeza que vocês vão gostar dessa questão, que ela é bastante interessante. Então, muito bem. A questão diz assim. Vamos aqui fazer a leitura dela. As medidas das arestas de um paralelepípedo retângulo são diretamente proporcionais a 3, 4 e 5. E a soma dessas medidas é igual a 48 centímetros. Então, a medida de sua área total em centímetros quadrados é... Aí tem aqui o conjunto de alternativas, então vamos para a solução da questão. Então, ele fala que nós temos aqui um paralelepípedo retângulo, né? Um paralelepípedo retângulo, só para quem não lembra, é uma figura, fazer aqui um desenho, ela tem o formato de uma caixa de sapato, por exemplo, né? Fazer aqui um desenho só para eu pôr aqui as medidas e a gente conversar sobre elas. Tá, então nós temos aqui o nosso paralelepípedo reto retângulo. Ele não fala pra gente, pessoal, quanto que vale essas medidas, ou seja, quanto que é o comprimento, quanto é a largura, quanto é a altura. Então, se ele não fala quanto é, vamos aqui atribuir valores. Então, vamos supor que aqui a largura é um valor x, aqui a profundidade, né? Vamos chamar de y, e aqui a altura vamos chamar de z. Tá? O que ele fala para a gente é que essas medidas, né, esses valores, eles são proporcionais a 3, 4 e 5. Tá? Então, assim, nós só sabemos dessa informação. E a outra informação é que a soma dessas medidas é igual a 48. Então, como que eu escrevo que essas medidas aqui são proporcionais a 3, 4 e 5? Né? Então, vamos supor aqui, como para a gente calcular a área depois que envolve multiplicação de lados, então não tem problema eu falar por exemplo, o x vai ser proporcional a 5 ou o x vai ser proporcional a 3, não tem problema, tá? Aqui a gente pode fazer qualquer um. Então, por exemplo, x, vamos começar aqui a questão. Então é proporcional a 3. Então, se é proporcional a 3, significa que x está para 3. A gente escreve assim, né? Também está dizendo que a outra medida é proporcional a 4. Então, assim, se nessa figura, só olhando aqui, ó, o y, ele é um comprimento maior, então eu poderia colocar que ele era o proporcional a 5. Mas aqui tanto faz, tá? Então, podemos colocar aqui o y é proporcional a 4, que o terceiro lado é proporcional a 5, né? Então, o nosso z é proporcional a 5. E quando eu estou falando de proporcionalidade, pessoal, é que assim, o resultado da... Se eu pegar o comprimento aqui, deixa eu até explicar direitinho. Se eu pegar esse comprimento aqui, ó, real, dividir por 3, né, vai dar um número. Tipo, vamos supor que dá 10. Então, o que significa? Se eu pegar os outros lados, né, e dividir por 4, também vai dar 10. Se eu pegar a altura e dividir por 5, também tem que dar 10. Ou seja, eu não sei quanto que dá a divisão. Eu falei 10 como exemplo. Então, se eu não sei quanto é, vamos colocar aqui igual a K. Normalmente, nesses problemas de proporcionalidade, nós chamamos esse K de constante de proporcionalidade. Então, eu faço aqui a divisão diretamente proporcional e igualo a K, tá? E, assim, só para aproveitar o vídeo, se for algum problema que fala que é inversamente proporcional, então, ao invés de colocar, por exemplo, x sobre 3, nós colocaríamos assim, ó, x sobre 1/3. Então, é inversamente proporcional, tá? Mas aí o cálculo permanece o mesmo. Muito bem, e a outra informação que ele nos deu é que se eu somar essas três medidas, né, somar o x mais o y mais o z, eu tenho que obter 48 centímetros. Tá? Então, esse é o sistema que nós temos que resolver. Muito bem, então, primeiro passo aqui, galera, vamos encontrar o valor de K, né, usando o seguinte artifício. Aqui nós temos essas igualdades, então eu posso dizer sem problema nenhum, vou colocar aqui de verde,
que x sobre 3 é igual a k, né? Aqui, ó, x sobre 3 igual a k. Então, nesse caso aqui, ó, o x, ele vale 3k, né? Nós vamos utilizar essa ideia para a segunda fração, que é a proporcionalidade do y. Então, ele também vale k. Então, nós escrevemos da seguinte maneira, que o y é do tipo 4k, tá? E o z, por sua vez, né? Z sobre 5, ele também é igual a essa constante de proporcionalidade. Então, o nosso z, ele vai ter o valor de 5k. O que eu vou fazer com esses valores de x, y e z que eu acabei de descobrir que está em função de k? Eu vou utilizar aqui essa segunda equação, ó. Observe que se eu somar esses três valores, o resultado é 48. Então, é isso que nós vamos fazer, tá? Então, ó, x mais y mais z. Então, o nosso x, quanto é? Ó, x vale 3k. Então, no lugar do x, eu vou pôr 3k. Mais. No lugar do y, vou pôr 4k. No lugar do z, nós vamos pôr 5k. E o resultado disso, evidentemente, 48. Tá? Então, aqui é uma conta normal, né? 5 mais 4 dá 9. 9 mais 3 dá 12. Então, 12k é igual a 48. Agora aqui nós já podemos fazer direto que o k ele vale 4. Certinho? Então, muito bem. Se o k vale 4, lembra, o desafio nosso é descobrir os valores de x, y e z para então a gente calcular a área total. Então, se o k ele vale 4, nós vamos devolver aqui para a equação de cima, para a equação que nós marcamos de verde. Então, ó, vou colocar uma flechinha aqui de implicação. Então, x vai ser igual a 3 vezes o k. Se o k vale 4, então já descobri que a medida de x é 12. Né? Então, 12 centímetros. A medida do y vai ser 4k, ou seja, 4 vezes 4, que é 16 centímetros. E a medida z, que é 5k, e o k vale 4, né? Então, é 5 vezes 4, que é 20. Tá? Então, ó, 12, 16 e 20 são as medidas da nossa figura. 12, 16 e 20. Como eu disse, a figura aqui ela é meramente ilustrativa. Né? Então, só para vocês terem uma ideia, 12, 16 e 20, se você olhar aqui, os tamanhos não estão, né, não estão batendo. Mas só para eu deixar um desenho um pouco mais legal, ó, 12, 16 e 20. Então, nós podemos pensar o seguinte, que ele é um desenho assim, ó. 12, 16 um pouco maior e 20 maior ainda, né? Então, é uma figura, é uma caixa, né? Parecendo, vou colocar aqui, ó. 12, 16 é um pouquinho maior e o 20 que é a altura um pouquinho maior. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia de como que seria mais ou menos o desenho real. Tá? Então, vamos lá. Ó. A medida x aqui é 12. Deixa eu pôr aqui de preto. Então, 12. Não vou pôr as unidades para não ficar muito apertado, mas é centímetros. 12, 16 e altura 20. Aí ele pergunta, o problema pergunta qual que é a área total. Né? Então, a área que envolve as 6 faces aqui dessa figura. Então, como eu disse, não precisa ficar decorando fórmula, basta você entender como calcula a área de um retângulo desse. E levar em consideração que todo retângulo que você faz ele é em dobro. Né? Então, a área total será... Primeiro vamos fazer aqui, ó, essa área da frente. Né? Automaticamente nós já calcularemos a área de trás. Então, será 2 vezes aí, largura pela altura. 12 vezes 20. 12 vezes 20. Mais. Agora vamos fazer aqui essa área da direita com a da esquerda. Também tem duas. Só multiplicar as duas dimensões. 16 vezes 20. Mais as outras duas, que agora seria a tampa, né? A parte de cima e aqui a parte da base. Então, é 12 por 16. Então, é duas partes, né? 12 vezes 16. Agora é conta, né? Fazer conta, fazer conta, fazer conta. Ó, 2 vezes 12
dá 24, né? 24 vezes 20, 24 vezes 8 dá 48. Então, 48, vamos colocar aqui um zero no final. Mais 2 vezes 16 dá 32, 64. Então, 64, 0. Mais 2 vezes 12 dá 24. 24 vezes 16. Ixi, esse não vou conseguir fazer de cabeça. Faz aqui um rascunho. 24 vezes 16. 4 vezes 6, 24 foi 2. 2 vezes 6, 12. 13, 14, né? E o 24 fica aqui mesmo. Então fica 4, 8, 3. 384. Então, a área total, nós vamos ter que somar tudo isso. Ó, 384, fazer aqui uma continha organizada. 300 e 480, vamos começar pelo primeiro. 640 e 384. Então, nós já sabemos que a alternativa é uma resposta que termina em 4. Vamos ver se tem algum aqui que termina em 4. Tem a C ou a E, né? Então, bora ver. 4, né? Não sobe ninguém. Ó, 8 mais 8, 16. 16 com 4, 20. Foi 2. Esse 6 e 4 já fecha 10. Aqui dá 12 com 13, 15. Então, 1500. Opa, pera lá. 1504, né? Aqui, na verdade, ó, é um 0. Isso. 4, né? 8 mais 8, 16. Com 4, 20. 0 sobe 2. 1504. Não pode fazer igual eu fiz, tá, galera? Faz a conta toda certa e na soma você erra. Aí não adianta nada, né? 1504, se a área é centímetros quadrados. Então, essa aqui é a solução desse lindo problema. Alternativa E. Só marcar o gabarito e ser feliz. Ok? Espero que tenham gostado e até a próxima videoaula.